Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregar a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações e direciona-nos conforme o Teu querer. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Qual nós encontramos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Esse é um texto muitíssimo interessante dos Salmos que nos fala de um contraste, onde se diz: inútil vos será levantar de madrugada. Diz: repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus Deus dá enquanto dormem. Algumas versões diz: aos seus Deus dá até enquanto dormem. Alguns erroneamente tratam esse texto como se não fosse necessário, com a bênção de Deus, levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Lembre-se que a palavra do Senhor mesmo nos diz, e assim disse o Senhor no início: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, isso não anula o esforço, mas o que está aqui é uma questão de edificação e uma questão de vigilância, que não adianta edificar sozinho, por mais que se esforce, por mais que trabalhe, e não adianta vigiar sozinho, por mais que vigie, por mais tarde que venha a deitar. É necessário que Deus trabalhe conosco, é necessário que Deus vigie conosco, é necessário que Deus esteja envolvido com tudo o que estamos a fazer. Isso é algo que eu creio de todo o meu coração que o Senhor está desejoso, mas desejoso mesmo de nos abençoar, de abençoar a você, de abençoar a mim, de abençoar a cada um de nós, de abençoar esta obra, de abençoar esta igreja. Mas o que é necessário? É necessário um esforço, sim. É necessário um trabalho aplicado, tanto no edificar quanto no vigiar, sim. Mas não fazer isto sozinho. Fazer isto com o Senhor. Edificamos, mas o Senhor edifica conosco.
Vigiamos, mas o Senhor vigia conosco. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, é necessário que Deus, juntamente conosco, esteja edificando e esteja vigiando. E então os resultados acontecerão. Não será em vão. Nesses dias, uma frase ficou ecoando na minha mente, ecoando também no meu coração. Nos momentos desesperadores que a vida, por vezes, nos oferece. Bem, que não é um oferecimento, porque não é uma escolha. Quando o desespero vem, ele vem. Você nunca escolhe desesperar-se. Mas, diante do desespero, diante da crise, muitos levam a mão à cabeça e dizem: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas as pessoas de fé levantam as mãos acima da sua cabeça, para os céus, e dizem: meu Deus, o que você fará? É uma mudança radical de postura. Ou iremos nos desesperar, ou iremos confiar. E se o Senhor está envolvido em tudo o que estamos fazendo, podemos confiar plenamente nele. Podemos saber que algo ele fará. Então já levantamos as mãos, não como quem traz as mãos à cabeça, não sabendo o que fazer, mas quem levanta a mão acima da sua cabeça, adorando aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, com a total segurança de que ele fará alguma coisa. Existem momentos que nós não enxergamos saída. Existem momentos em que nós não vemos vislumbre de luz diante de nós. A escuridão é total. Mas se não podemos ver, andemos pela fé. Porque aquele que anda pela fé não anda pelo que vê, anda pelo que ouve. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como é necessário que ouçamos, como é necessário que leiamos as Escrituras, que nos edifiquemos em fé, que nos fortaleçamos em fé, para enfrentar os dias que estão diante de nós. Eu li uma frase de John Piper, tão verdadeira. Ele é um excelente escritor, um excepcional pregador, um homem de Deus. E John Piper dizia nessa frase: se a fé vem pela palavra, a incredulidade também pode vir pela ausência da palavra. E muitas vezes nós estamos abatidos em nossa fé pela ausência da palavra. Porque não estamos buscando, não estamos lendo, não estamos ouvindo. Há tantas boas palavras. Eu sei que há bons pregadores, mas uma coisa é ser bom pregador, outra coisa é uma boa palavra. O mais importante não é o pregador, não desmerecendo qualquer um que seja. Mas o mais importante é a mensagem. Saiba do seguinte: de fato,
o poder, e quando estamos falando do poder, estamos falando do poder de Deus, não está no mensageiro. Por mais que possamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, o poder está na mensagem, no Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Não é o mensageiro, não sou eu, não é você, não é por melhor, por mais santo, por mais consagrado que seja o mensageiro. O poder de fato está na palavra de Deus. E se a palavra diz, Deus zela pela sua palavra para fazer cumprir, e a palavra se cumprirá na nossa vida. Mas nós temos que nos aplicar. A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra e a pratica é sábio construtor, é edificador. Então, nós temos que nos esforçar para viver a palavra, mas se o Senhor não estiver edificando conosco, será apenas um esforço religioso, mais nada. E nós queremos ir além disso, nós não queremos estar na estagnação de uma vida religiosa, nós queremos estar na plenitude de uma vida em Cristo. É isso que nós queremos viver. Devemos ter a prática da verdadeira religião? Devemos. A verdadeira religião é assistir aos órfãos, é assistir às viúvas em suas necessidades. É o que a Bíblia nos diz. Essa é a verdadeira religião. Se você quer ser um religioso, assista os órfãos, assista as viúvas. Você será um religioso. Um religioso que agrada a Deus. Um religioso bíblico. Um religioso correto. Mas, se você quer ser uma pessoa de fé, estude a palavra, ouça a palavra, receba da palavra, medite na palavra, cresça na palavra e a fé se fortalecerá em nossas vidas. Há uma obra que é necessário um esforço tremendo. E o esforço é de entender a palavra, de conhecer a palavra, de viver a palavra. Porque aquele que ouve a palavra e a pratica, este é sábio construtor, que constrói a sua casa na rocha. E nós precisamos construir a nossa casa na rocha. Precisamos edificar a nossa casa, que é a nossa vida, no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quem pratica a palavra somos nós. Então estamos hoje aqui confiados no Senhor. Estamos hoje aqui confiantes na palavra do Senhor. Estamos hoje aqui confiantes nessa palavra que diz que o Senhor é o Deus que nos sara, que o Senhor é o Deus que nos liberta, que o Senhor é o Deus que nos salva, que só o Senhor é Deus e Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E nós, o seu povo. E então, confiantes no poder desta palavra, nós viveremos, nós triunfaremos. Como eu disse, diante das crises, diante dos problemas, que porventura venhamos a passar. Por isso a Bíblia diz, se passar pelo vale da sombra e da morte, não é uma certeza, mas é uma possibilidade. E podemos passar. E podemos passar por um momento de um vale em nossa vida. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não vá sozinho. Não vá sozinho.
Aprenda com aquele povo de Israel, que cometeu tantos erros, como nós também os cometemos. Mas aquele povo disse: se o Senhor não for conosco, nós não nos moveremos. Eles não quiseram um anjo, eles quiseram a pessoa de Deus. E é o que eu quero o Emanuel, o Deus conosco. É o que a Bíblia fala. E qual é o efeito disto? Terminarei essa palavra apenas citando isto. Um dos episódios mais maravilhosos na vida de Moisés não é tanto aquele grande encontro que Moisés teve com o Senhor no Horebe, no Monte Sinai, quando no meio da sarça ardente Deus falou com ele. Há um outro episódio, há um outro encontro de Moisés com Deus. Quando Moisés diz: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua pessoa, quero ver a tua face. E Deus disse a Moisés: nenhum homem pode ver a minha face e viver, mas farei você sentar sobre a rocha, cobrirei os seus olhos e passarei diante de ti com toda a minha bondade. Então você verá as minhas costas. E Moisés então viu as costas de Deus. Eu digo que Moisés teve um vislumbre da pessoa de Deus. Um vislumbre da pessoa de Deus. E veja bem, toda a bondade de Deus passando em nossa vida, isso não passa de um vislumbre de quem é Deus. De quem é Deus. Se você experimentasse na sua vida toda a bondade de Deus passando pela sua vida, isso ainda assim seria apenas um vislumbre de Deus na sua vida. Imagine o que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e nós o amamos. Mas o impacto de Moisés ter visto aquela gloriosa manifestação de Deus foi algo tão grande, tão grande, tão grande, que quando Moisés desceu daquele monte, a Bíblia diz que ninguém conseguia olhar o rosto de Moisés. Isso foi o efeito de Moisés ver um vislumbre da pessoa de Deus, da santidade de Deus. O rosto de Moisés resplandecia, a tal ponto que ele teve que usar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Me diga uma coisa, nós falamos muito: eu tive um encontro com Deus, Deus falou comigo, Deus isso, Deus aquilo. Falamos de uma intimidade, de uma proximidade. Eu fico me perguntando se de fato nós estamos experimentando tamanha profundidade. E deveríamos estar experimentando. E deveríamos. Porque Cristo, morrendo na cruz do Calvário, Ele rasgou pela sua morte o que nos separava, o véu, a tênue separação entre nós e o Santo dos Santos. E onde estão os rostos resplandecentes?
Aonde estão as evidências claras de que temos tido intensa comunhão com Deus? Eu quero, e mais do que querer, eu preciso desta comunhão. Deus tem falado ao meu coração, e desculpe-me, eu não quero ser arrogante no que eu vou falar, mas Deus tem falado ao meu coração planos grandiosos e maravilhosos, que são tão grandes que eu não consigo concebê-los como uma realidade, na realidade da minha vida, na realidade da nossa vida, do nosso ministério. Eu digo, Senhor, isso é maravilhoso demais para nós. Mas se nós buscarmos, e o buscarmos de todo o coração, nós o acharemos, porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e isso com jejum, isso com pranto, isso com choro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitos falam de diversas estratégias. Façamos isto, façamos aquilo outro. Nada contra as inteligentes estratégias, sábias por vezes, que os homens podem ter. Nada contra. Mas há um caminho que a Bíblia fala. Esse caminho é consagração. E eu quero confessar uma coisa a você. Eu decidi arriscar-me com o caminho da consagração. Em dias que os homens cada vez mais, e as igrejas cada vez mais, buscam algo humano para atrair. Às vezes, a igreja fica tão, perdoe-me o termo, mundanizada. E uma igreja tão semelhante ao mundo não tem nada de diferente nela própria para oferecer para o mundo. Temos que ser diferentes. A minha casa convém santidade. Temos que ser diferentes. E quando formos assim, nós teremos algo diferenciado para oferecer a esse mundo. Há tantas almas perdidas. E tantos filhos desviados. E a única coisa que podemos, de fato, fazer é nos consagrar de tal maneira que venhamos a oferecer algo que em lugar nenhum do mundo há, porque o mundo não o tem. Só o Senhor o tem. E nós precisamos fazer isto. Há uma palavra no meu coração, eu compartilhei até com o apóstolo Eli em Taubaté, que eu tenho ouvido e tenho visto a preocupação de tantas famílias, de tantos pais, especialmente pelos filhos. Nós vivemos num mundo, nos nossos dias, um mundo que está doutrinando toda uma humanidade. Por todos os meios, de todas as formas, em todos os lugares, existe uma doutrinação. Um mundo que está doutrinando. E, com toda a razão, a igreja e as famílias têm se desesperado. E eu quero dizer, não se desespere. Há um texto no livro de Hebreus,
quando fala de Moisés, desse mesmo Moisés que estávamos recém citando, um texto que diz algo tão interessante sobre os pais de Moisés, que diz o seguinte: e seus pais, pela fé, o ocultaram. Pela fé. Essa é uma palavra tão interessante que eu vou querer desenvolvê-la, inclusive, para poder trazer à igreja. Mas uma coisa é você ser uma Ana, que diz: eu darei o meu filho ao Senhor. Um Samuel. E você leva o seu filho e entrega o seu filho aos cuidados do sacerdote Eli. Oh, isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar o seu filho e entregar a Faraó. Moisés foi educado na corte de Faraó. Moisés foi doutrinado em toda a cultura egípcia. Moisés foi entregue, e a Bíblia diz: mas quando chegou a ser homem, ele preferiu ao opróbrio de Cristo a ser filho da filha de Faraó, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Me diga uma coisa: eis uma vida que foi toda, os sábios do Egito, os magos do Egito, todos eles estavam ali ensinando a Moisés, doutrinando a Moisés, mas havia uma postura de entrega dos pais de Moisés, porque eles não entregaram de fato seu filho a Faraó, eles entregaram o seu filho ao Deus Todo-Poderoso, e isto bastou. E isto bastou. E a igreja tem que voltar a entregar os seus filhos a Deus. E não importa o que aconteça na escola, eu não estou dizendo que temos que nos eximir de responsabilidade, não, mas eu estou dizendo o seguinte: você não tem controle sobre toda essa avalanche que está na sociedade. Você entrega um celular a uma criança e essa criança começa a receber várias mensagens, várias informações, e todas essas ideologias novas que o mundo está colocando vão chegando à criança. Não é apenas no colégio. Ela assiste uma televisão, ali está. Ela vai nas redes sociais, ali está. Ela tem amigos, ali está. Mas se você for um pai que tem fé, uma mãe que tem fé em Deus, e veja, e fé no futuro do seu filho, você se surpreenderá, porque quando ele for adulto, ele tomará a decisão certa por Deus. Ele preferirá o opróbrio de Cristo aos prazeres transitórios do pecado. Será que os pais de Moisés tiveram tempo de ensiná-lo, de educá-lo? Não, eles tiveram que entregar, meus amados irmãos. Aquela criança, quando desmamou, que idade teria Moisés quando foi desmamado?
Eu imagino que a mãe de Moisés deve ter alongado o máximo possível a amamentação. Mas chega um momento que a própria criança rejeita. Em algum momento ele rejeitou, em algum momento ele desmamou, em algum momento ele não mais mamava, e aquele momento foi o momento que ela entrega aquela vida tão jovem, tão ainda despreparada, nas mãos da filha de Faraó. Para Moisés ser doutrinado em toda a cultura do Egito. Mas no final, não diz que ele escolheu a cultura do seu povo. Diz que ele escolheu, ele preferiu o opróbrio de Cristo. Moisés teve revelação de Cristo e até do sofrimento de Cristo. E ele disse: eu prefiro o opróbrio de Cristo aos prazeres transitórios do pecado. Hoje eu fiz uma palavra um pouco mais ampla do que normalmente fazemos. Normalmente fazemos palavras bem curtas mesmo. Por quê? Porque nos dedicamos à oração. Mas eu sinto uma coisa, eu sinto hoje aqui um divisor de águas nesse ministério. Um divisor de águas. Um antes e depois. Você deve louvar a Deus por você estar aqui. Eu volto a dizer, isso não é arrogância, isso é fé. Às vezes fé se confunde com arrogância. Mas não pode ser arrogância. Fé exige de nós o quê? Humildade, quebrantamento, sujeição a Deus. Mas às vezes nós afirmamos tão convictamente, com tanta fé, que aos ouvidos de outros, aos olhos de outras pessoas, mas parece arrogância. Mas parece arrogância. Mas hoje aqui Deus está fazendo algo. E nós vamos experimentar algo especial. Mas isto não será sem esforço. Teremos que levantar de madrugada. Teremos que dormir tarde. Haverá cansaço. Mas Deus estará trabalhando conosco. Como a edificação dos muros com Neemias. Você acha que não havia cansaço? Eu imagino que foi colocar pedra sobre pedra naquela muralha. Eles se cansaram. E se cansaram muito. E sabe qual é a pior coisa? Eu ouvia um pregador falando sobre isso, dizendo a pior coisa eram os escombros. Porque quando você está pegando o material dos escombros e recolocando e reassentando, reajustando toda aquela construção, quando você termina o trabalho de um dia, você olha o que você fez, é pouco em relação ao que há. Aos escombros que existem. E muitas vezes isso desanima. Você olha o que fez e olha a quantidade de ruínas, de escombros, das pedras derrubadas. Mas anime-se, continue, vá fazendo, porque uma hora você completará toda aquela obra, como o povo completou toda a obra. Não desanime-se. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. É hora que Deus irá mudar as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Não mais levantaremos as mãos à cabeça e diremos: meu Deus, o que eu irei fazer?
mas levantaremos as mãos para os céus, glorificando e adorando ao Senhor, e diremos: meu Deus, o que o Senhor há de fazer. A Deus seja a glória. Senhor nosso Deus, nós entregamos aqui esta palavra e te pedimos que o Senhor manifeste o teu poder e a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós vamos estar